força propulsora da contra-revolução. Até estava pensando, senhor Paulo, porque a pessoa pode dizer, bom, mas a força propulsora da contra-revolução é devoção à Nossa Senhora. A força propulsora da contra-revolução é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que razão que o Dr. Pino vai analisar do ponto de vista das virtudes? É isso, ele sempre mostra na chamada Comissão de Opinião Pública que existem as forças, não, as leis que Deus colocou na natureza humana. A graça trabalha essas forças e potencializa, claro. Vamos imaginar, se aqui tivesse um auditório só de Niceis, o senhor Paulo fosse expositor, ou outro fosse expositor. Ele tem que tomar em consideração que são Niceis, são orientais, com a psicologia, assim, porque se ele tomar em consideração isso, certas leis que Deus colocou, e que se ele respeitar, ele potencializa. Não é? O padre Mato Soares, tempos idos que eu li, e ele então, ele comenta isso a respeito dos 4 evangelistas. Eu dá de memória, assim, mas então ele disse, São Marcos escreveu o evangelho tendo em vista os romanos, o povo romano. E ele, olha, o padre Mato Soares é que fala isso, senhor Paulo. E ele, por causa disso, ele coloca muita ênfase que nosso Senhor Jesus Cristo tinha poder sobre os demônios, é o que mais fala do poder e, vamos dizer, da força de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele estava se dirigindo, o evangelho era para um povo guerreiro. Bem, depois ele fala, São Mateus escreveu para os judeus. Então, mesmo o Divino Espírito Santo inspirando São Mateus, e ele diz, São Mateus é aquele que coloca o judeu na parede. O Antigo Testamento diz tal coisa, o Novo realizou isso. E vai assim, sabe? Sim, ou seja, são as leis naturais que... E o Dr. Pino, então, aproveita isso sempre, não é, João Paulo? Nós vimos isso, sempre aproveita isso. Quando ele veio a Belo Horizonte, fazer a palestra dele aqui em 65, quando eu o conheci, e me lembro disso, ele na palestra, um ano depois da Revolução, né, de 64. A palestra era Face ao comunismo, coexistência ou luta. Estava muito foco, né, muito foco nessa luta comunismo e anticomunismo. Ele, então, ali ele faz questão de dizer, olha o papel da mulher mineira na preparação, na reação. Por que ele falou isso? É verdade o que ele falou, mas ele estava diante de um público que, mineiro, ele quis realçar aquilo ali, né? Bom, essa sua introdução para dizer, então, justificar a palavra, força propulsora da contra-revolução. Assim como a revolução tem a sua força propulsora, que é o orgulho e sensualidade, tem seus agentes, então a contra-revolução deve ter também. É isso, exatamente. Exatamente o que o senhor Paulo antecipou aí. Existe uma força propulsora da contra-revolução, como existe outra para a revolução. Os que não pegaram aqui as reuniões anteriores, o Dr. Pino trata lá da força propulsora da revolução, que são as paixões desordenadas. Entre elas, ele destaca orgulho e sensualidade, que são, portanto, são potencializadas pela estrutura da revolução, que são os agentes da revolução, não é? E depois, mais para cima, então só para concluir, então, são os fatores, as paixões que são instrumentalizadas pela máquina da revolução e que por cima tem Satanás. Isso por isso que eu entrei, tá bem. Não. São Tomás de Aquino, ele fala que a graça supõe a natureza, não é isso? Graça aperfeiçoa a natureza. Qual é a palavra que você usou? Supõe a natureza? Supõe, tem que supor, mas aperfeiçoa. E aperfeiçoa, porque aperfeiçoa. Sem a natureza não Sim, haveria graça. Mas, como? Então, é exatamente isso que o senhor disse, adaptar ao público a natureza, a graça, ela... É mais específico, a questão da contra-revolução, Pedro, é mais específico, que é preciso conhecer as leis da psicologia humana para melhor fazer com que o apostolado frutifique.
Santo Inácio de Loyola, no princípiozinho ali, quem lembra disso é o padre, aquele São Francisco Xavier, que ele aconselhava, você vai para o Oriente, é bom exatamente. Tem um trecho lá interessantíssimo sobre isso. Eu não tenho comigo, mas o senhor deve ter. Não, se nós tivéssemos conversado antes, eu tinha pego o trecho. Exatamente, os conselhos de Santo Inácio para São Francisco Xavier. Olha a psicologia desse povo, porque você vai... Como é que eles são? Então, a graça atuando sobre a natureza. Texto da RCR. Apontamos, os capítulos anteriores, como a mais potente força propulsora da revolução, o dinamismo das paixões humanas desencadeadas num ódio metafísico contra Deus, contra a virtude, contra o bem, especialmente contra a hierarquia e a pureza. Bem, aí eu me lembro, quando eu era muito jovem, quando eu via falar de ódio metafísico contra Deus, o que é que pode ser isso? No próprio livro Revolução contra a Revolução, o Dr. Plínio explica que é o ódio ao princípio. Então, não é uma pessoa que comete um pecado contra a pureza, tem um vício de cometer pecado contra a pureza, não é um sujeito orgulhoso, que tem o vício de ser orgulhoso, é diferente. Ele disse, a impureza, o orgulho em si é um bem, e Deus está errado quando proibiu isso. Então, isso aqui ele está levando, não é a mera pecado individual, ele vai... cria um ódio metafísico contra Deus. Então ele continua. Simetricamente existe também uma dinâmica contra-revolucionária de natureza inteiramente diversa. Nós vimos aqui também na aula passada, não é? A revolução esconde o fim que ela quer levar os homens. A contra-revolução mostra desde o início o fim que quer levar os homens. Pega o catecismo, qual é a finalidade do homem? Conhecer, amar e servir a Deus. Até o fim da vida, nunca vai fugir disso. A revolução não. Precisa vai abrindo a cortina devagarzinho, né? Para mostrar... Daí a iniciação, né? Sim, iniciação. Não, e mesmo aqueles que não entram na iniciação, lembra, o Dr. Plínio comenta, uma moça de 1930... não pensaria que ela, em 1960, ia adotar aqueles costumes, não, entendeu? E poderia, a filha, assim, ela mesma iria usar pantalonas e tudo mais. Então, é a mesma coisa, ela foi caminhando na revolução. Continua o texto da RCR. As paixões, amor, alegria, ódio, ira, audácia, esperança, desespero. Eu tive que correr um pouquinho lá, em São Tomás, para ver um pouquinho. Não vamos entrar aqui no conceito técnico de paixão, nem o Dr. Plínio entra. Enquanto tais, tomada aqui a palavra em seu sentido técnico, o Dr. Plínio está dizendo, são moralmente indiferentes. Moralmente indiferentes. É o seu desregramento que as torna más. Bem, quando reguladas, são boas e obedecem fielmente à razão. Bem, aí vai o Dr. Plínio, eu sublinhei. É muito importante o que ele vai dizer. E é no vigor de alma que vem ao homem, pelo fato de Deus governar nele a razão dominar a vontade, e esta dominar a sensibilidade, que é preciso procurar a serena, nobre e eficientíssima força propulsora da contra-revolução. Então veja aí como é que isso aqui é o contrário da agitação moderna. O senhor entra no celular, o senhor tem 50, 60, 100, 200, 500 solicitações ali para seguir vídeos e não sei o quê. Isso que ele está dizendo. Essa é a desordem. E parece que as luzes, as próprias luzes, as luzes verdes, sei lá o que tem aí, elas bombardeiam sua sistema. Sim. Sei lá, da visual, por onde, se eu só olhar muito isso aí antes de dormir, eu tenho dificuldade de dormir. Isso é certo. Apesar de não ter nenhum médico aqui, mas é isso mesmo, é certamente isso aí. Então, vou repetir, hein? Onde vem a força da contra-revolução?
o vigor de alma, que venha o homem pelo fato de Deus governar nele a razão dominar a vontade e esta dominar a sensibilidade. Então, o homem ordenado. A revolução num certo sentido, pode ser considerado como um processo de intemperança, desde o começo. Mas o homem tem que colaborar com essa disposição divina. O senhor está adivinhando o que vem pela frente? Não, mas estou gostando de ver. Mas é isso mesmo. Quando ele fala que Deus governar nele a razão, o senhor está vendo, ele está colaborando. Agora vai entrar com a parte sobrenatural. Tal vigor de alma não pode ser concebido sem se tomar em consideração a vida sobrenatural. Olha o que Pedro falou. O papel da graça consiste exatamente em iluminar a inteligência, robustecer a vontade e temperar a sensibilidade, de maneira que se volte para o bem. Aí então se pegou os fatores naturais. Agora vem a graça para iluminar. Olha, o Dr. Plínio é de uma concisão, mas de uma beleza, semana passada mandei aí o que foi? Um trecho daquela carta do Dr. Plínio ao Cristão de Ataíde. O senhor Hélio publicou aí, eu mandei um trechozinho para uma pessoa uma religiosa, porque o Dr. Plínio distinguia bem, é preciso não cair na heresia branca das pessoas que só fazem novenas, acham que tudo está resolvido, ou então daqueles que querem resolver o problema moderno só com ação social. Bem, mando para ela me comentou, Sr. Paulo, uma frase só. Gosto muito de ler o Dr. Plínio. É um verdadeiro profeta. Vamos continuar? De sorte que a alma lucra incomensuravelmente com a vida sobrenatural, que a eleva acima das misérias da natureza decaída e do próprio nível da natureza humana. Está vendo, Pedro? Respondido a sua pergunta, nós temos a natureza humana, vem a graça, potencializa, acima do nível da natureza humana. Então, a inteligência é aperfeiçoada, a vontade é aperfeiçoada, tudo é aperfeiçoado. É nessa força de alma cristã que está o dinamismo da contra-revolução. Então, o dinamismo do vício é um, o dinamismo da virtude é outro. O capítulo do Dr. Porque a vantagem do que o Dr. Plínio pensa e explicita é que ele viveu o que ele está escrevendo ali, vivia intensamente isso. Então, ele sobrepujava a própria natureza dele. Mas é verdade. Esse dinamismo. É verdade, é verdade. O mais potente possível que um homem podia ter, porque ele é o autor disso aí. Ele criou isso aí, ele luzia, projetava isso aí onde ele estivesse. E a gente, quando o ouvia, a gente via que ele vivia isso, né? Exatamente o que o senhor está dizendo. Ele não é uma afirmação que alguém está fazendo de um assunto que ele não... Não, ele se identificava exatamente com isso, perfeitamente. Então, é nessa força de alma cristã que está o dinamismo da contra-revolução. Então, o dinamismo do bem e do mal. O mal, ele é intrinsecamente fraco. Eu não lembro a palavra correta. E o bem é intrinsecamente forte. Mas por que o Dr. Plínio ele faz questão de frisar isso aí? Por quê? Porque o mal é um processo de apodrecimento. É um processo de decadência, seja na sensualidade, seja no orgulho, seja no isso que pensar. É um sucessível apodrecimento. Por isso ele é intrinsecamente fraco. E ele tende necessariamente... Perfeitamente. É isso, é perfeito. Você usou a palavra correta aqui, perfeito. É isso, é isso. O dinamismo do bem é diferente, tá? Agora vem o 3, que eu acho que talvez seja... Estamos chegando para o fim do capítulo. Invencibilidade da contra-revolução. Pode-se perguntar de que valor é esse dinamismo. Tá bem, o senhor está dizendo que é poderoso, e que valor que tem? Então ele diz... Respondemos que, em tese, é incalculável e certamente superior ao da revolução. Tudo posso naquele que me conforta. Do Evangelho. Aqui entra num trecho que é uma verdadeira proclamação. Quando os homens resolvem
cooperar com a graça de Deus são as maravilhas da história que assim se operam. Ele vai falar de 3 maravilhas históricas. Conversão do Império Romano. 300 anos, né? A primeira maravilha que ele diz. Então, os homens, vou repetir lá, quando os homens resolvem cooperar com a graça de Deus. Vamos prestar atenção, porque veja a lógica do Dr. Plínio. Então, existe uma graça, ele resolveu cooperar porque existe uma graça prévia, existe a adesão que o homem está dando. Eu queria até fazer uma pequena aplicação à reação conservadora aí no século XXI aí, dos anos para cá, porque a gente está em presença de uma graça, mas só de uma graça, não. É que uma certa parcela começa a aderir à graça, senão não ia ser como está, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, conversão do Império Romano. Acho que tem mais uma foto. Constantino, conversão de Constantino está lá, in hoc signo vintes, né? Conversão do Império Romano. Qual é o segundo ponto que o Dr. Plínio dá? Olha aí embaixo. É a formação da Idade Média. Quantos séculos? Pelo menos uns 5, né? Desde o início da cristandade, mas digamos. Clóvis aí é em torno do ano 500 a conversão dele. Até Carlos Magno, que foi coroado no ano 800, são 300 anos. Então, o segundo ponto que ele dá é maravilha, e isso é a formação da Idade Média. 300 anos de uma... Último ponto que ele dá é a reconquista da Espanha a partir de Covadonga, 722. São todos esses acontecimentos que ele deu, os 3, não é? Que se dão como fruto das grandes ressurreições de alma de que os povos também são suscetíveis. Ressurreições invencíveis. Porque não há o que derrote um povo virtuoso e que verdadeiramente ame a Deus. Normalmente, os autores tratadistas, né, de moral, etc., vão abordar aí o aspecto da conversão de uma pessoa. O Plínio está estendendo aqui do âmbito individual para um povo. Para um povo. Esse povo desse Brasil, por que é invencível? Porque não há o que derrote um povo virtuoso que verdadeiramente ame a Deus. Quer dizer, se o brasileiro resolver cooperar com a graça, é invencível e morreu o assunto. Morreu o assunto. É invencível. Pode demorar mais, pode demorar menos, sair do outro lado. Bom, além de dizer que nós temos a promessa de Nossa Senhora de Fátima. Eu botei aqui 3 ou 4 pontos, não sei se vocês vão concordar comigo. Então, primeiro ponto é esse, há uma graça. Segundo ponto, os homens resolvem cooperar com a graça. Terceiro ponto, daí resultam as ressurreições invencíveis. Por quê? Não há o que derrote um povo virtuoso e que verdadeiramente ame a Deus. Bem, eu peguei um trecho da questão de Covadonga, desta ressurreição de Covadonga. Isso aqui, a parte doutrinária da exposição do capítulo terminam aqui, tá bem? Eu só peguei o Santo do Dia do Dr. Plínio sobre Covadonga, só para mostrar um pouco que essa ressurreição aí não é um highway, né? Não é uma estrada com 6 pistas de ir, 6 pistas de volta, retinha, você pode andar 180 por hora, não é assim. Isso custa, como Churchill, né, quando foi levantar a Inglaterra, é sangue, suor e lágrimas, não é? Santo do Dia de 1970, tiramos trechinhos da Covadonga. Faça incitação para se entregarem, os espanhóis em Covadonga atendem o apelo heróico de Dom Pelayo.
e lançam-se ao combate. O bispo Dom Opas, lembra-se que Dom Bertrand tratou, né, agora no simpósio universitário, né? É bom saber, viu, Ricardo, no carnaval sempre tem um simpósio universitário em São Paulo. E Dom Bertrand, esse simpósio tratou do Dom Opas. Peraí, Hã? o que abriu as portas da esquerda? É esse. O bispo Dom Opas pede uma conciliação com os árabes. Então o doutor Plínio diz, eu tenho aqui uma narração, parece muito interessante. É o diálogo entre Dom Opas e Dom Pelaio, rei das Astúrias. Né? Os árabes foram entrando, e ficou lá a Astúrias lá em cima. Até podia ter botado o mapa aqui. Último reduto. É o diálogo que se desenvolveu ao pé da gruta, ao pé da penha. Penha e gruta é a mesma coisa, né? Pedra. Bem, daí fala o bispo Opas, metropolitano de Sevilha, irmão de Witiza, o último rei visigodo. O último rei visigodo, que foi destronado pelos seus súditos, foi um traidor. Ele era irmão desse bispo Dom Opas, e esse rei e os bispos tinham feito algumas leis péssimas de que que a ficha dava, a ficha que o doutor Plínio estava lendo contava. Primeiro, é proibido o celibato eclesiástico. Segundo ponto, está estabelecida a ruptura da Espanha com a Sé de Roma. Está estabelecida a destruição de todas as fortificações. E aos povos do Império Visigótico, né? A ordem de converter as armas de guerra em instrumentos para arar a terra. Um progressista vanloneto, né? Que canalha. Você pode acreditar? Isso aqui está no ano 700 lá, senhor. Longe. Diz que o mal inventa e volta às origens, não é? Eu tenho... Isso daí parece até que foi dito pela CNBB. Não, é que a CNBB se inspirou, né? Talvez. É isso, é que todos os acomodatícios, todos os covardes e tudo mais, veja bem, hein? Transformar os arados. Não, perdão, as armas de guerra em arados. Romper com Roma. Que o Dom Opas, o bispo colaboracionista, ecumênico, traicioneiro, etc. lá. Repete para ele as virtudes. Eu vou exatamente. Lá no ano 700, em Covadonga, não é? O irmão dele, que tinha sido rei destronado, estabeleceu aqui, eu fiz uma síntese das leis, né, que ele estabeleceu. Primeiro, é proibido o celibato eclesiástico. Segundo, está estabelecida a ruptura da Espanha com a Sé de Roma. Terceiro, está estabelecida a destruição de todas as fortificações e os povos do Império. Quer dizer, ali eram vários, né, a Espanha, quer dizer, a ordem de converter as armas de guerra em instrumentos para arar a terra. Quer dizer, estava tudo feito para que os árabes acabassem de dominar, né? Bem, continua, é o santo dia do Dr. Plínio em 70. Aquele que tinha reunido ali 1000 fiéis, que era o Dom Pelaio, rei das Astúrias, vindos de toda a Espanha e que o tinham proclamado rei. Diante deles, o exército muçulmano contava com 200.000 homens debaixo do comando de Alcamán, o maior guerreiro que dispunha a Tarico, está escrito aqui, com ordem de arrasar o reino de Dom Pelaio. Nós estamos tratando disso aqui porque o Dr. Plínio cita a reconquista da Espanha como uma dessas ressurreições de alma de povos que são suscetíveis de acontecer e que nós esperamos para o reino de Maria, não é? Então, Dom Pelaio reuniu os últimos combatentes fiéis que eram contrários a esse rei destronado
esses bispos heréticos, o doutor Plínio está comentando, né? Não era acomodado. Esses bispos progressistas, viu? Está aqui o doutor Plínio falando isso todo dia. Porque os senhores estão vendo que é um programa caracteristicamente progressista. Ô Pedro, acho que você leu aqui a reunião antes, porque você veio chamar o pessoal de progressista. Bem, no ano 700, hein? Então, os 1000 fiéis, soldados, né? Vindos de toda a Espanha, era, portanto, uma elite reunida de todos os cantos da Espanha. Tinham proclamado rei Dom Peláio, também. E tinham que lutar contra um exército de 200.000. Olha, é uma desproporção. Ousadia, né? Meu Deus do céu. Só com a fé. Então, aqui, estabelece-se o diálogo. Fala, então, o bispo Dom Opas. Vai se dirigir aos soldados. Mas um momento só, esse diálogo que o senhor vai ler foi real ou foi fictício? Historicamente real? É, porque a ficha está descrevendo aqui, Eu estou um pouco confuso. Tem Dom Peláio e tem Dom Opas. Os dois eram progressistas. Não, Dom Peláio era o rei, era o bom rei. É o que começou com O progressista era o irmão de Dom Opas, que era o último rei visigodo que tinha sido destronado. O rei visigodo era da Espanha anterior, mas era Espanha e já era católica, já obedecia a Roma. Só uma coisinha aqui, eles estavam muito contaminados com o arianismo. Pois é, Sim, isso pois é. Arianismo. Então, mais uma... E desde Dom Peláio foi o único e o chefe que resistiu, mas muito poucos. Se ele falou, ó, foi pena não ter mostrado aqui o mapa. a areazinha aqui ficou reduzida à Espanha, porque o resto estava todo circundado. Todo tomado. Muçulmano. Essa gruta que você falou é a gruta que pareceu Nossa Senhora. Pois é. Covadonga. É. Covadonga. Quando fala de Dom, então ele não era bispo, não. Ele era... Não, assim, A gente fala até hoje. espanhóis falam até isso até hoje. Dom Antônio, Dom Pedro, tal coisa assim, Alexandre, senhor. Mas era nobreza, o dom dele é de nobreza. Agora, o dom deles era de nobreza. Esse como é que chama? Esse Valfrido, não? Agora vem aqui o discurso do Dom Opas, bispo. Irmão, falando lá para o Dom Peláio. Já sabes que toda a Espanha unida e sujeita ao governo dos godos, congregado com hostes, não pode resistir o ímpeto dos ismaelitas. Aqui está dito o seguinte, os ismaelitas são os muçulmanos, né? Para simplificar um pouco as coisas, que o doutor Plínio disse. Que é verdade mesmo. Não, Ismael, né? Abraão, Ismael, os árabes. Como, pois, poderás defender tu, entrando nessa guerra? Ouça os meus conselhos. Não tentes a defesa do reino, assim tu desfrutarás de muitos bens e da paz com os árabes, e tu recuperarás tudo o que foi teu. Dom Peláio. Dirigiu, ou seja, entrega. Não é para dizer, entrega. Bem, continua. Doutor Plínio, dir-se-ia uma linguagem dos progressistas face aos comunistas. Porque naquele tempo lá, era tempo da Guerra Fria, é outra situação. Então, os católicos comunistas entregam para os comunistas, entendeu? E pronto, eles vivem em paz com eles. Dom Peláio responde: nem farei aliança com os árabes, nem me submeterei a seu império. Porventura não sabes que a igreja do Senhor é comparada à lua, que depois dos seus minguantes tem seus crescentes? Gente, que linguagem bonita. Pegaram, né? Eu nunca pensei nisso, mas ela tem seus crescentes também. É preciso pensar. Bem, continua. Que beleza, comenta o doutor Plínio. Continua o Dom Peláio. Eu confio na misericórdia do Senhor, que deste humilde monte que tu estás vendo, fará renascer a salvação da Espanha e reorganização dos exércitos dos godos, para que se cumpra em mim a profecia que disse, para que se cumpra em mim
a profecia que Ele diz. mesmo é um profeta, não? Porque ele previa isso e de fato aconteceu. Tardou, não é de fato, mas veio 700, quantos anos depois? 700, em torno de 700. Mas foram 700 anos de resistência? Foram. E 800, calcula perto de o Dr. 800. Pídio até diz o seguinte, que a Espanha foi premiada por essa resistência com a descoberta, porque vieram É. em seguida. 1492, né, foi a descoberta da América pela Espanha. Quer dizer, ela foi sendo reconquistada, porque, claro, são 800 anos, quantos veio sendo reconquistada até chegar em Isabel, não é isso? A O reconquista. último foi Granada. Que é desgranada. A expulsão de Granada. Vamos continuar. A nossa reação conservadora precisa de uma hora acordar para isso aqui. Isso é histórico em todas as circunstâncias. Dom Pelayo vai repetir aqui. Deus quer um ato de penitência, de arrependimento antes de transformar as coisas. Não tem situação. Se pega lá a famosa oração de Esther, né, para salvar os judeus do extermínio, né? Ela começa a dizer, vós fizeste aliança conosco, nós pecamos. Faz ali o meia-culpa. Depois pede a Deus que não aconteça. E não aconteceu. Pega o profeta Daniel, a mesma coisa, no exílio de Babilônia, a mesma coisa. Ele faz uma oração lindíssima. Até um dia, se eu vai dar licença, eu vou fazer essa reunião. Então, ele faz, começa, aliás, nosso povo pecou, pecamos, mas Senhor, sabe? Então, primeiro, eu não vejo a nossa reação conservadora fazer meia-culpa. Tem que ter meia-culpa. Pecamos. Enquanto nação, hein? Seguimos aí o American Way of Life, né, americano, adotamos as modas americanas, adotamos... Bem, então, vem lá. Continua. Então, o que disse? Para que se cumpra em mim a profecia que disse. Então, profecia vem lá da Escritura, né? Eu os visitarei com o rigor de sua iniquidade e com o açoite de seus pecados, mas eu não os desampararei de minha misericórdia. Assim, pois, do mesmo modo como se exerceu sobre nós a severidade da sentença, assim nós esperamos na misericórdia de Deus pelo restabelecimento da igreja, dos nossos povos, dos nossos reinos, e por isso nós desprezamos o conselho de Dom Opas, né? Desprezamos. E não tememos a multidão dos pagãos. Eram 1000. Dom Pelayo tinha 1000 soldados, contra 200.000. E ele, você veja lá a coisa. Doutor Plínio comenta, é engraçado que a resposta de Dom Pelayo é parecidíssima com a nossa, porque nós, o que dizemos da cristandade é isso. Nós somos 1000 em face de 200.000. E o que nós dizemos exatamente a respeito da cristandade é isso. Bem, doutor Pino, em cima da cristandade caiu o merecido castigo de Deus. Mas nós sabemos que Deus que castiga é também o Deus que salva. Nós confiamos na misericórdia de Nossa Senhora, esperamos que desse pequeno número de lutadores, nós ouvimos isso em São Paulo quantas vezes, hein? Desse pequeno número de lutadores, ela tire os meios necessários para acabar com esse moloque que aí está. Esse moloque que é? É a revolução. Paulo, nossa, vou repetir, nós ouvimos isso quantas vezes. O Topino nunca chegou para nós, jovens, olha, ele está lá. Eu prometo para vocês felicidade. Prometo para vocês honras, prometo para vocês fortuna, cargos, etc. Eu prometo sangue, suor e lágrimas. Mas a confiança em Nossa Senhora é que vai levar para a vitória. Bem, mais alguma coisinha? Aí o doutor Plínio está comentando. Mesmo a afirmação dele, Dom Pelayo, que nele se cumpre a profecia, nós queremos exatamente que em nós se cumpram as profecias. É nesse sentido, quer dizer, que nós vejamos essa vitória. Pedimos perdão, vejamos a vitória do Imaculado Coração de Maria. Está dizendo que nós somos profetas, que nós se cumpre. Nessa geração se veja... Olha, é o caso de dizer que passou do limite, né? A prostração da igreja, da sociedade,
comodismo, né? O bem-estar, esse miúdo, esse saboroso prato de lentilhas a comer, a comer e assim vai. Aquilo que ele descreveu da Via Sacra. O estado de espírito nosso ainda continua esse. Com algumas exceções, esgarrando, claro, que já é um prenúncio, né, de uma graça enorme que virá, que o Dr. Pino confiava, que Nossa Senhora não vai abandonar, de fato não abandona. Pois é, isso aqui a gente... Bicho Paulo. Se eu interromper só um pouquinho aqui, mas pode ir tocando aí. Volvendo-se aos mouros, o bispo disse, depois que o Dom Pelayo falou, o bispo vira-se para os mouros e disse: adiante e guerreai, que não tereis paz antes da vitória. Quer dizer, mandou os muçulmanos, olha, ataque mesmo. Esse Dom Pelayo aí não tem que ser dizimado, né? Está liberado, seu Paulo, é só para o senhor ouvir essa operativa. Doutor Pino comenta, é o bispo falando isso aos muçulmanos contra os católicos. Doutor Pino diz, não, ele não é um Dom Helder perfeito? Dom Helder estava na crista da onda nesse tempo, né? Dom Helder perfeito, Dom Helder não faria a mesma coisa conosco? E os Elders que há por toda parte, em todo o orbe, não fariam a mesma coisa? Mesma coisa. Sabe que Dom Helder chegou a pedir o reconhecimento da China, acho que a entrada da China no Conselho de Segurança da ONU. Dom Helder fez declarações a favor de Cuba, tem até isso separado aí. Assim, declarações a respeito de Cuba, Cuba advogando a entrada de Cuba na OEA. Então, por isso que o Dr. Pino está dizendo, Dom Helder, nós estamos aqui em 1970, ele está falando em 70, Dom Helder estava na crista da ONU. Cogitado até para ser presidente da República. Agora vem então o que é que diz o Dom Pelayo. Espanhóis esforçados, filhos de pais invencíveis. A glória da Espanha e ainda a ajuda de Deus está em todas as vossas mãos. Os inimigos do Salvador nos degolaram os filhos, os pais, roubaram as nossas mulheres, destruíram as cidades e nos tiraram as propriedades. Claro, foram entrando, foram ocupando a Espanha, foram dizimando, tudo sobrou lá, aquele pontinho lá que é... Então, nos tiraram nossas casas, derrubaram os templos e os altares, profanaram as imagens santas, blasfemaram contra o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e nós viveremos no ócio, quer dizer, na preguiça, né? No meio dessa terrível tempestade, nós olharemos porventura sem vingança nossa ruína e a afronta que se nos faz? Não sairemos como leões contra essa canalha de infiéis que se ensanguentou e nossos irmãos e desonrou as nossas filhas? Não iremos averter o sangue de nossas veias para humilhar os inimigos do Todo-Poderoso e repor Deus em seus altares. Que temeis, espanhóis? Sendo amigos do céu e da justiça, vossas maldades já se lavaram no sangue que eles derramaram. Assim vai a coisa, tal. Bom, então tem mais alguns trechos bonitos aí. Bom, vamos ver a conclusão que o Dr. Pino tira. Então, lembrando, nós estamos aqui em 1970, Guerra Fria declarada. Isto não parece também com o nosso momento histórico, que a qualquer momento se avizinhe, em que nós temos que esperar que Nossa Senhora nos transforme, como transformou os guerreiros de Dom Pelayo? Então, nós não devemos ficar desanimados nem com a nossa fraqueza, nesse sentido, até de numérica, né? Nossa fraqueza, porque até essa fraqueza teve um antecedente histórico. E o antecedente histórico foi os combatentes de Dom Pelayo. Porque o Dr. Pino tinha analisado todo o discurso de Dom Pelayo e mostrado que ali havia espanhóis que estavam querendo se entregar. Por isso que o Dr. Pino está fazendo... No meio dos mil?
Ele disse que que o teor dele foi tal. Mas é isso, viu, senhor Paulo? É impressionante que esses momentos históricos, se não tivesse saído um Carlos Magno, ia sair a Idade Média ali. Se não tivesse digamos, a reconquista nossa aqui de, como é que eu digo lá, Pernambuco, né? João Fernandes Vieira, e mais curioso, não porque tinha levantado. É por isso que esses personagens marcam a história. Né? É, Grava ali. gravam. O povo canoniza aquilo. Dom Pelai é canonizado? Não, o povo como que consagra. O doutor Plínio tem algumas reuniões sobre o homem providencial, né? Que é exatamente o que o senhor está falando. São os homens providenciais. Naquela hora apareceu aquele homem. Um Clóvis aqui, você viu, o homem era bárbaro. Perfeitamente. Não tinha nada. Agora, o São Remi não, que já era um homem civilizado, você vê que ele está todo bem vestido, bem, a barba bem penteada. Mas o outro não, ele tá lá com aquele, assim, rolado num pano só e pé no chão. Mas ali ele está vestido por batismo também. Era rei, ele tinha uma sombra mais. Certo. Tem uma passagem que o doutor Plínio comenta um pouco exatamente. Imagina, né, o Clóvis ali. O Clóvis estava ainda com muita barbárie nas costas, né? Claro. Nem diria, né? Pode ser até que ele não tivesse isento de alguma coisinha que ele tinha. Mas que São Remígio, olhando para ele, via nele um ardor de amor de Deus. E a outra coisa dele, o doutor Plínio estava em ocaso. Sabe, o barbarismo estava aqui e a graça estava lá em cima, uma graça incendiária. Então, não teve. Bem, bom, vamos pegar aqui o último parágrafo para encerrar o Santo do Dia, doutor Plínio. O doutor Plínio tinha a última frase que eu li. E o antecedente histórico foi a guerra movida por Dom Pelaio. Entretanto, que lindo começo, que esplêndido contragolpe, que diálogo com o bispo torpe e infame, que é o Dom Lopas, não é? Que repetição de situações históricas, que maravilha. Estou dizendo, olha, foi dito no começo por Pedro, não é? O progressismo repete isso, não é? Por isso que o Dom Plínio está falando, é analogia de história. Eu vou repetir, para entenderem. Que diálogo com o bispo torpe e infame, que repetição de situações históricas, que maravilha. Quer dizer, a contra-revolução hoje está numa situação de repetição. O mínimo, Perfeitamente, você tirou a palavra que ele vai dizer aqui. Os senhores veem que há margem aí para nós considerarmos toda uma série de coisas e nos estimularmos e confiarmos em Nossa Senhora para o dia de amanhã. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Tudo bem.